Olá, estimados irmãos, vamos em nome do nosso amado Salvador Jesus e com o auxílio do Santo e Bom Espírito, vamos estudar a última lição desse trimestre, lição 13, Embaixadores de Cristo. Esse é o tema da nossa lição, um tema bonito, um tema que realmente deve chamar a nossa atenção. E vamos ao segundo tópico. Segunda-feira, o título Absolvido no Juízo. Pergunta A. Quem será julgado primeiro? 1 Pedro, capítulo 4, versículo 17 e 18. E diz assim: Porque já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus. E se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho de Deus? E, se o justo apenas se salva, onde aparecerá o ímpio e o pecador? Então está aqui o texto que vem trazendo. Logo, a resposta que nós temos para quem se salva primeiro vai ser, salva não, julgado, né? Que estamos a falar de julgamento. Quem será julgado primeiro? Será nós que somos conhecedores da verdade. Então eu penso que começa lá por Abel, que foi o primeiro justo a ser morto, e vem decorrendo até nós, que somos os vivos, que fazemos parte dos 144 mil. Portanto, o julgamento começa por nós, os cristãos. Nós que conhecemos a verdade, somos aqueles que realmente fazemos parte, como diz aqui, da casa de Deus. Pergunta B. Como podemos ser absolvidos no juízo? Então, texto de João 3, 16 e 17. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Então, como podemos ser absolvidos no juízo? Pela graça de nosso amado e Salvador Jesus, pelo seu sacrifício. Mas ainda temos Romanos, capítulo 8, versículo 1, que diz assim, antes de Romanos tem João, capítulo 5, versículo 24, que traz o seguinte: na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Palavras do próprio Jesus, relatado pelo apóstolo João. Portanto, Jesus disse: crê em mim e em Deus, em mim naquele que me enviou. Então, todo aquele que crê em Cristo e crê em Deus, então está no caminho também para a vida. E ainda Romanos capítulo 8, versículo 1, traz o seguinte: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então, todo aquele que abrir mão do seu querer e olhar para o alto onde Cristo vive e passar a viver as coisas celestiais, as coisas espirituais, então não há condenação para esse. Ele está debaixo da graça de Cristo e logo é um herdeiro do reino dos céus. Então, como podemos ser absolvidos no juízo? Primeiramente, Cristo, Deus amou o mundo de tal maneira, deu o seu Filho. Depois, crer em Cristo e em Deus, que é o vem trazendo ali pelo apóstolo João. E por último, viver segundo o Espírito e não segundo a carne. Então temos aqui 3 textos bem elucidativos. Mas mesmo assim vamos ler o que está no Grande Conflito, página 483. Diz assim: todos os que se arrependeram verdadeiramente do pecado e que pela fé exigiram o sangue de Cristo como seu próprio sacrifício expiatório, tiveram o perdão acrescentado ao seu nome nos livros do céu. Que privilégio! Ao se tornarem participantes da justiça de Cristo e ao verificar-se que tem o caráter e harmonia com a lei de Deus, seus pecados serão apagados e eles mesmos serão considerados dignos da vida eterna. O Senhor declara pelo profeta Isaías: eu mesmo sou aquele que apago as tuas transgressões por amor de mim, e dos meus pecados não me lembro, e dos teus pecados não me lembro. Isaías 43, 25.
Disse Jesus: o que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Relatado Apocalipse 3:5, mas tudo isso está no Grande Conflito, página 483. Então, como podemos ser absolvidos no juízo? Todo um conjunto foi feito para a nossa salvação. Só vamos nos perder se nós quisermos. A decisão é pessoal de cada um. Quais são as principais condições para alguém ser absolvido? Então vamos ver algumas condições. Provérbios 28:13. O que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Então, uma das condições relatadas aqui é confessar e deixar aquilo que você cometeu de errado. 1 João capítulo 1, versículo 9. Se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, temos aqui também outra condição. Então, confessar os seus pecados, ou confessar os nossos pecados. Então, Ele é fiel e justo e purifica de toda injustiça. Mais uma condição, Atos capítulo 3, versículo 19, traz o seguinte: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados e venha assim o tempo do refrigério pela presença do Senhor. Que bonitos, 3 textos, né? O que encobre a transgressão não prospera, tem que confessar e vai ter a misericórdia. Se confessar o pecado, a promessa, Ele é fiel e justo para nos perdoar, e não só perdoar, purificar de toda injustiça. Vai e não peques mais. É a bênção. Esse pequeno vai e não peques mais é uma bênção. Não sei se já repararam, muitas vezes Jesus usou essa frasezinha, né? Maria Madalena foi uma delas: eu também não te condeno. Vai e não peques mais. Esse vai e não peques mais é uma bênção. É purificar da injustiça, é te dar força para vencer. Então, realmente é importante a confissão e o arrepender e converter. Então, realmente está aqui. Diz ainda, vamos ver o que fala para nós a pena inspirada concernente ao assunto. Isso está de Your Structure, 6 de dezembro de 1894. A profetisa diz assim, a pena inspirada: é verdade que deve haver arrependimento antes do perdão. Sem dúvida, essa frase é importante. O perdão só é possível através do arrependimento. Mas o pecador deve ir a Cristo antes que possa encontrar arrependimento. Então vamos ver uma coisa: se eu conseguisse me arrepender sozinho para depois ir a Cristo, eu não precisava praticamente de Cristo. O arrependimento produziu do meu coração, então sou uma pessoa boa. Nós não somos bons. O arrependimento provém também do Espírito Santo, provém de Cristo. Jesus, quando foi ao céu, falou: vos envio o Consolador, para que onde eu não estiver, o Consolador vai estar com vocês como se fosse eu. E o Consolador é que traz no nosso coração o arrependimento. E aí nós vamos aos pés de Cristo clamar o seu sangue. Mas vou ler novamente tudo, já que eu interrompi a leitura. É verdade que deve haver arrependimento antes do perdão, mas o pecador deve ir a Cristo antes que possa encontrar arrependimento. É a virtude de Jesus que fortalece e ilumina a alma para que o arrependimento seja piedoso e aceitável. Pedro esclareceu esse assunto quando disse acerca de Cristo. O seguinte: Deus, com a sua destra, o elevou a príncipe e salvador para dar a Israel o arrependimento e remissão dos pecados. O arrependimento é certamente um dom de Jesus Cristo, assim como o perdão dos pecados. O arrependimento não pode ser experimentado sem Cristo, pois é o arrependimento do qual Ele é o autor, que é a base do nosso pedido de perdão. É pela obra do Espírito Santo que os homens são levados ao arrependimento. É de Cristo que vem a graça para a contrição, bem como o dom do perdão. E o arrependimento, assim como o perdão dos pecados, é obtido somente por meio do sangue expiatório de Cristo. Aqueles a quem Deus perdoa, Ele primeiro torna penitente. Veja que interessante. Então a pergunta traz:
quais as principais condições para alguém ser absolvido? Então, a pessoa que está em Cristo, a pessoa que está em comunhão com Deus, ele erra, ele peca, mas o Espírito Santo vai lá e bate a porta. E nesse momento ele abre a porta. Às vezes uma frestinha pequenininha, é complicado quando a pessoa erra, né? Às vezes usa um irmão para ajudar, às vezes usa a própria palavra de Deus, às vezes usa o próprio entendimento, às vezes usa aquela promessa, né? Ensina a criança no caminho que deve andar, e quando ela for maior ela não desvia dele, mas quando ele desvia, vai lá bater a porta do Espírito Santo, e é o Espírito Santo que traz o arrependimento. Então a condição é dar ouvido ao Espírito Santo para promover o arrependimento. E esse arrependimento leva então a pessoa a se entristecer pelo que fez, e vai ter com Cristo, e o sangue expiatório de Cristo vai fazer a intercessão diante de Deus, que Cristo vai clamar: Pai, meu sangue, ele é meu filho, é uma criatura, é meu irmão. E Deus então perdoa. É maravilhoso, é lindo, parece simples, mas é complexo, vai ser um assunto que vai ser estudado durante toda a eternidade. Mas a verdade é que nós temos apenas que ter a humildade de aceitar o Espírito Santo falar ao nosso coração. Vai ser lindo. E aqui fala-se tanto do perdão de Deus para você, do perdão de Deus para comigo, mas e o meu perdão para com o meu semelhante? E o seu perdão para com você mesmo? Será que você está exercendo esse perdão? Esse é o mais importante. Porque se nós não aprendemos a perdoar, como é que Deus vai perdoar a nós? Então, se for preciso, peça a Deus perdão por não conseguir perdoar. E peça a Ele ajuda para te ajudar a perdoar. Porque na oração do Pai Nosso, Jesus ensinou: Pai, perdoa-nos, assim como eu perdoo ao meu semelhante. Então, irmãos, vamos fazer uso dessa grande dádiva, dessa grande graça que Deus nos deu. Vai aos pés de Cristo, peça perdão e peça ajuda para perdoar. Porque perdoando é que você vai ser feliz, perdoando é que você está apto a receber o perdão. Que Deus nos abençoe, Deus nos ajude, Deus nos dê sua graça, para que estas lições que nós estudamos nesse trimestre sejam uma porta aberta, deixe o nosso coração aberto para realmente entendermos esse maravilhoso aparato, esse maravilhoso ato que foi Cristo morrer por nós, interceder diante do Pai. O apóstolo Paulo tenta explorar isso de uma maneira impressionante. Que Deus possa abençoar, que nós possamos botar na prática tudo isso e essas lições tenham valido a pena em nossas vidas como cristãos. Que Deus abençoe e dê sua graça para isso. Amém.